Bom dia, pessoal! Hoje, sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022. Eu quero conversar com vocês sobre uma formação bastante curiosa que vai acontecer hoje no céu e que vai ter aí a sua durabilidade por pelo menos uns 2 dias. Nós temos vários planetas formando trígonos e sextis, que são aspectos muito positivos. Os trígonos são avenidas que se abrem para que a energia possa fluir e as coisas acontecem sempre quase com resistência zero num trígono. Um sextil já representa uma energia de oportunidade, são portas que se abrem à nossa frente, que são às vezes soluções inesperadas para determinados problemas que a gente está vivendo. Agora, evidentemente, vai depender do nosso livre-arbítrio, porque as avenidas podem se abrir, as portas podem se abrir, mas vai depender de você levantar a bunda e ir em direção a esses caminhos, né? E isso vai depender muito do seu grau de amadurecimento e do seu nível de consciência, até para poder identificar essas situações que vão surgindo. Porque tem muitas pessoas que estão tão enfrascadas no seu universo de dor, muitas pessoas que estão tão presas na bolha da vítima, que elas sempre vão se considerar aquelas que estão sofrendo, que o mundo está contra elas por causa do meu pai, por causa da minha mãe, aquele disco que fica... E ela não consegue, presa nesse discurso, nessa narrativa que ela criou de vitimismo para si própria, ela não consegue ter olhos para enxergar as oportunidades que se abrem. Então, eu estou vindo aqui hoje para mostrar para vocês uma aspectação muito interessante que se forma em meio à ativação de uma outra muito perigosa. Né? Então a gente tem essas duas coisas hoje e que vão dar tônica para este final de semana. A formação de trígonos e sextis que estão aí meio que contrabalanceando, vamos dizer assim, a energia tensa que a Lua vai fazer nas próximas horas ao ativar a quadratura Marte-Netuno, que vai se tornar exata lá no dia 19, que eu fiz o vídeo anterior, foi sobre isso. Né? Então a gente já vai ter também um spoiler, um trailer das próximas atrações do que vai acontecer ali na segunda quinzena de novembro, que é o título do vídeo que eu coloquei aqui sobre as tensões que virão nessa segunda quinzena. Por isso que é importante aproveitar os momentos de benesse, os momentos como esse que se formam hoje de oportunidades, de criatividade, de expansão da consciência, de buscar uma nova visão das coisas, ampliar o seu mapa de opções mentais, tá? Porque você chega lá na segunda quinzena de novembro com mais recursos, mais empoderado para poder passar pelas situações que para você muitas vezes não vão fazer nem cócegas, mas para outras pessoas desavisadas, desguarnecidas, despreparadas, pode se transformar num fosso de problemas sem fim. Então eu vou mostrar para vocês aqui quais são esses aspectos que vão acontecer daqui a pouco, né? Daqui a poucas horas esses aspectos vão estar aí fortes e a gente vai entender o que vem por aí. Acompanhe aqui comigo. Hoje, por volta das 10h30 da manhã, a Lua se encontra com Marte, né? Aqui neste grau do signo de Gêmeos, tá? Então, obviamente, toda vez que a Lua se encontra com Marte, isso ativa as energias de agressividade, de violência, né? De guerra, coisas militares, ações policiais, chacinas, massacres, também acidentes de um modo geral. Né, principalmente por estar em Gêmeos, que é um signo de movimentação, fala dos transportes. Então, a ocorrência de acidentes no trânsito, atropelamentos, essas coisas todas, elas se tornam muito mais fortes. Também coisas envolvendo os ambientes de transporte, pontes que desabam, né, barreiras que caem. Então, é muito comum essa energia. Mas essa situação vai estar quadrando aqui o Netuno. Esse Netuno ele tá passando, está transitando por um grau aqui do signo de Peixes, que lá nos graus tebaicos ele representa a ação das forças sobrenaturais descendo à Terra. Por isso que eu coloquei este título na capa do vídeo,
porque Netuno tem a ver com o mundo do lado de lá. Netuno tem a ver com as coisas abstratas, com o mundo das ideias de Platão, vamos dizer assim, né? Tem a ver com o mundo espiritual, com o além, né? Com tudo aquilo que está longe da vista humana. Então, o sobrenatural, o acima do natural, tem a ver com o Netuno. Ele está nesse grau aí que representa essas forças vindo à Terra, num momento em que estão sendo ativadas por situações dramáticas, situações tensas, situações conflitivas, enfim, essa é a energia. Porém, para contrabalancear essas situações todas, veja que bonito essas linhas azuis aqui, né? Formando vários trígonos, né? Então os triângulos aqui, né, que estão praticamente interpostos aqui, eles são os trígonos, que são aspectos positivos, envolvendo numa ponta a Lilith, que tem a ver com os excluídos, com os desconsiderados, os desvalidos, os desfavorecidos, né? A outra ponta tem a ver com o Sol junto com o Mercúrio, né? Muito próximo de Mercúrio e Vênus, aqui essa ponta em Escorpião. E essa terceira ponta do triângulo cai aqui com Júpiter, né? O planeta Júpiter e também, de uma certa forma, Netuno, que entra nesse trígono aqui. Mais Netuno até do que Júpiter, né? Então, esse é o primeiro triângulo que a gente observa aqui. Porém, se a gente vê, existe uma outra formação triangular aqui, se a gente prestar muito atenção, começando a se formar, mas que é rapidamente envolvendo só o meio do céu. Então, isso por poucos minutos que esse triângulo se forma aqui. Mas mais importante do que isso são essas formações aqui, que são os sextis envolvendo numa ponta Plutão e na outra ponta Urano, que são os dois planetas disruptivos, os dois planetas que transformam a ordem. Plutão transforma a ordem desde as suas profundezas e Urano transforma a ordem nos seus paradigmas. Então, olha como que é forte isso que está se manifestando hoje, gente. Para quem quiser realmente dar um cavalo de pau na vida hoje, tá? O momento é muito, muito forte. Lógico que você vai ter que contrabalancear essa energia negativa que está vendo aqui. Além do que a própria oposição que você tem aqui entre esses planetas que estão posicionados aqui e os nodos com relação a Urano, né, que traz sempre aquele caráter intempestivo. Urano tem a ver com o surpreendente, Urano tem a ver com aquela coisa que vem para romper mesmo a ordem, né, para poder abrir espaço para uma nova ordem, um novo paradigma se formar. Então é uma energia muito revolucionária, mas também uma energia de tensão e de agressão, né? Porque você tem um Marte sendo ativado hoje pelo trânsito da Lua. Então temos aí toda essa sorte de energias disruptivas, mas muitas delas trabalhando em favor de aspectos positivos, que são esses vários sextis e esses vários trígonos aqui. Os sextis são esses, as oportunidades, né, em Plutão e Urano, e o trígono envolvendo os planetas de água, esse trígono em água, né, os planetas que estão em água, Câncer, Escorpião e Peixes, que tem a ver com a espiritualidade, com a emoção, tem a ver com o feminino, né? Então, olha quanta coisa importante está acontecendo no dia de hoje para aqueles que tirarem a cabecinha para fora do seu mundinho, saírem da sua bolha, né? Como eu falei, tem muita gente que eu tenho visto pessoas colocando comentários aqui muito assim, muito presas na sua bolha de ressentimento, de mágoa com relação ao passado. É hora de tirar a cabecinha dessa bolha e começar a olhar outras perspectivas que estão se abrindo, elas estão acontecendo à sua volta. Talvez você não está apto a enxergar. Às vezes a mão está sendo estendida para você pelas forças celestiais e você está ignorando, negligenciando ou não está se permitindo ver isso na sua frente. Então é hora de começar a trabalhar com isso, tá? Não podemos nos esquecer também que tem uma quadratura T ainda em ação envolvendo o Sol, Urano e o Saturno, que é a ordem, né? Então existe esse clima de busca de ruptura de ordem de ambos os lados, do lado das trevas e do lado da luz, né? A luz que quer avançar o paradigma, as trevas que querem romper com qualquer possibilidade de avanço e progresso, né? Então esse embate ele está acontecendo, mas eu posso dizer para vocês que
esses aspectos positivos estão trazendo muito mais a brasa para a sardinha da luz do que para a sardinha das trevas. Agora, de nada adianta eu mostrar tudo isso daqui para vocês se a sua disposição interna em relação a você e a vida não mudar. Muitas vezes a gente tem que fazer esse cavalo de pau, a gente tem que mudar o nosso ponto de perspectiva. É muito difícil para a pessoa que está na vítima sair dessa posição. Por quê? Porque ela tem um histórico atrás dela de violências, de desconsideração, de invalidação, né? Tem um monte de coisas reais, importantes que aconteceram, mas tem uma hora na vida que nós temos que superar isso. Né? E nós não vamos encontrar força de superação em magia, em pó de pirlim-pim-pim nenhum. A força de superação, a única possível realmente ser efetiva, é aquela que vem do seu interior. É a sua disposição, é aquela velha coisa que eu já expliquei aqui. É a Scarlett O'Hara lá no filme E o Vento Levou, naquela terra arrasada, ela pega aquela terra queimada e ela faz o seu juramento: eu nunca mais vou passar fome na vida. Né? Essa é aquela força, isso tem muito a ver com o Escorpião, que é o signo que está ativado ali pela passagem do Sol, de Mercúrio e de Vênus, e que é uma das pontas daquele triângulo extremamente poderoso e positivo. Agora, para você tem que ter a disposição, né? Como eu falei, a gente está saindo de um período traumático, o Brasil está traumatizado, né? O mundo está traumatizado, muita coisa aconteceu no coletivo e no individual nesses últimos anos, mas a gente precisa ter a disposição da Scarlett O'Hara, né? De fazer o juramento de que daqui para frente vai ser diferente, de que eu vou usar todos os recursos que eu tiver, não importa que sejam poucos recursos ainda, mas comece com aquilo que você tem, a iniciar pela vida. Pelo fato de você estar respirando e de ter acordado hoje. Só isso já é um grande passo perto de outros que estão aí presos numa cama de hospital, outros que estão na sua vida já terminal, né? Então, veja, valorize esse momento, né? Respire, enche o seu pulmão de ar e fala: eu estou vivo, a ópera está em andamento e eu posso contribuir com a minha parte nessa ópera. A ópera da vida está em andamento, gente. Se a gente ficar sentado, chorando, lamentando e se vitimando das coisas que aconteceram, por mais que elas tenham sido pesadas e dolorosas, isso não gera energia para a mudança. O que gera energia para a mudança é a disposição interna mudando. Faça isso, saia do seu lugar de vítima, saia do seu lugar de sofrimento, saia do seu lugar de trauma, saia do seu lugar de isolamento, de solidão, saia do seu lugar de achar que você está certo e os outros estão errados e vá para o lado oposto. Faça esse exercício. Enxergue a vida pelos olhos de quem pensa diferente de você e entenda as razões que você pode entender a vida por outras perspectivas. De repente, é numa dessas perspectivas que cai a ficha, que você se dá conta de que a vida pode ser diferente e que só depende de você. Não depende do pozinho de pirlim-pim-pim, não depende do guru, do coach, nem aqui do astrólogo. Depende unicamente de você. Você é a única pessoa que pode se salvar. É a única pessoa que pode mobilizar forças para sair da situação difícil em que você está. Os astros estão mostrando trígonos e sextis a partir de hoje e ainda um Marte fustigado para trazer um pouco de energia, de tensão. É o tubarão ali atrás para você mostrar que sabe nadar e que tem condições sim de fugir do tubarão. Vamos lá, tá na hora de arregaçar as mangas, parar de ficar aí preso nessa bolha de sofrimento, sair dessa situação e ir em direção a uma melhoria na sua vida. Talvez as coisas não consigam melhorar tão grandemente, e nem é essa a tarefa, mas escolha uma coisa. Uma pequena, comece um passo de cada vez. Como os alcoólicos anônimos. Pelo menos por hoje, né? Assim como o alcoólico anônimo, por hoje eu não vou beber. É a promessa de hoje, eu vivo o dia de hoje. Não vou ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Por hoje eu não vou me lamentar. Por hoje eu não vou ficar lambendo as minhas feridas. Por hoje eu não vou ficar apontando culpados. Por hoje eu vou o quê? Viver. Eu escolho a vida. A vida está acontecendo, ela está aí afora e eu escolho isso. E eu vou me dedicar a isso, pelo menos pelo dia de hoje. Faça isso por você, que aí começa a mudança. Grandes mudanças
começam com pequenos passos. Tá aí o recado, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.